Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de abril de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2642. Ele tem 6 páginas, 48 elogias e 12 máximos. O tema é pensenografia. A especialidade é a conscienciografologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana Rosemary, que está ali muito bem assessorada. Definição. A pensenografia, o ato é efeito de anotar, registrar, digitar os pensenes emitidos, experiências adquiridas, conhecimentos auridos, dificuldades intraconscienciais identificadas, fenômenos parapsíquicos, recém promovidas e autossuperações vivenciadas para fins de autoconscienciometria e autoconsciencioterapia, podendo resultar em futura publicação. O holopensene pessoal da escrita, a ampla e irrestrita liberdade de pensenização, o holopensene criativo favorecendo as ideias, neoideias, o autopensene conscienciográfico, os grafopensenes eternizados quando publicados, a predisposição para a escrita, a eliminação da preguiça de anotar, as habilidades dispersadas, as ectopias conscienciográficas identificadas no momento da escrita, o labor necessário ao candidato do autorado conscienciológico, o cotidiano do escritor conscienciológico, o dia incompleto se não houver apontamentos realizados, a cláusula pétrea da PROEX de deixar grafo pensene estarístico nesta vida intrafísica. A rotina do registro é impregnada na manifestação cotidiana da consciência. O rapport com a equipex conscienciográfica, o esbanjamento de amparabilidade conscienciográfica quando não há o hábito de anotar. Os registros de parafatos colaborando na compreensão da para-realidade vivenciada. A confirmação da ideia através da sinalética energética e parapsíquica já identificada. Os campos bioenergéticos conscienciográficos instalados nas atividades de escrita. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre taxologia com 7 categorias de registros pensenográficos referente às vivências, aprendizagens, conquistas, dificuldades, reciclagem, lacunas, inspirações, intercâmbios, ideais e experimentações da consciência. Tem também o verbete, aqui na parte, principalmente o parágrafo da infraestrutura, 6 maneiras de proceder os registros pensenográficos. Vale a pena ver isso, com calma. Também tem o tópico da tipologia, com 7 formas de transcrição dos registros pensenográficos para o computador pessoal. Depois ainda tem uma outra seção com a publicação de 5 modos de se aproveitar os arquivos pessoais de registros pensenográficos acumulados, publicando-os posteriormente, seguindo o padrão conformático adotado pela equipe editorial e produtora. A remissologia dos 15 verbetes nós destacamos assinatura grafopensênica, cognografia, consciência gráfica, conscienciografia e prioridade da escrita. Frase enfática. Registrar no presente a autovivência cotidiana significa favorecer no futuro a rememoração das experiências. Quem não anota, desperdiça ideias, verpões e amparo conscienciográfico. Você já consolidou o hábito de anotar as ocorrências vivenciadas no cotidiano? Confia somente na memória para reter os detalhes experienciados? Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens aqui. GESCOM, pensata, gravação, anotação, publicação. Transcrição, projeciografia, grafoassistência, grafopensenologia e autoconscienciometrografia. Conscienciografologia, conscienciografofilia,
mentalsomatologia, comunicologia e apontamento. Autorado, relatório, registro, escrita e ideia. Agora, o verbete hoje do dicionário é eufemismologia, é menos de 2 páginas, o argumento é de sexiológico, ele tem 38 itens mais chamativos. Agora, questionamento. Professor, em adendo na hipocrisiologia, página 29, segunda linha, seria antievolutivo ao invés de autoevolutivo? Sim, nós já corrigimos aqui, obrigado. Em conclusão, interassistenciologia, a primeira frase se justifica pela condição do parapsíquico desenvolvido não se amarrar a dogmas religiosos? Sim, eu digo aqui o seguinte: quanto mais desenvolvida parapsiquicamente seja a pessoa, maior a liberdade interior. Ela tem expansão superior dos atributos extrafísicos. Com isso, vive simultaneamente mais de uma dimensão. Quem tem acesso às dimensões conscienciais tem mais liberdade de ação. É justamente isso. Agora, em complemento, na sociologia, poderia explicar a primeira frase? Aqui eu digo o seguinte: a fé é um instinto subhumano maquilado. Quer dizer, é o próprio instinto, só que tem que a pessoa coloca isso, uma certa confiança, e ela acha que aquilo existe. Então, ela confia numa coisa no escuro. A fé, até um certo ponto, é um achismo, o instinto também é um achismo. Então, é um processo de bicho. A ascensão social e a evolução consciencial tornam a personalidade diferente, tanto podendo ser para melhor quanto para pior. Então, é necessário a pessoa pesquisar. Por isso que é que nós escrevemos a respeito disso. Agora, a verbetógrafa professora Rose, na fatologia, página 1, segunda linha, quais as ectopias conscienciográficas identificadas no momento da escrita mais frequentemente encontradas? Olha, eu acho que depende de cada pessoa, mas, por exemplo, tem gente que começa a redigir e vê que ela tem dificuldade com a argumentação. Então, ela tem as ideias, mas ela não consegue colocar de uma forma clara. Ou a pessoa ela pode verificar o quanto que ela está necessitando de rever o estudo aí da gramática, né? Porque ela vê que ela, assim, comete vários erros de ortografia, né? Então, é uma outra forma. Assim, na medida em que você vai escrevendo, é que você vai vendo onde que estão os seus gargalos. Às vezes a pessoa tem dificuldade de coesão entre um parágrafo e outro, entre uma ideia e outra. Então, a escrita ela fica segmentada. Então, assim, no momento em que você começa a ter o hábito de escrever mais, você mesmo vai identificando quais são as suas ectopias, quais são as suas dificuldades, quais são os seus travões, e aí você vai, então, tentar superar, né, aquelas dificuldades. Aí seria mesmo no sentido da escrita em si. Em fatologia, página 1, última linha, poderia nos falar mais do arquivo de bobagens, contendo registro das imaturidades da consciência, sem possibilidade de publicação posterior? É que a gente emite diversos pensenes diferentes, né? E a gente tem aqueles que são mesmo mais patológicos, que são mais imaturos, que você não tem nem coragem de falar para alguém, né? Nossa, como que eu fui capaz de pensar uma bobagem dessa? E, na verdade, essa ideia é uma amiga nossa da Conscienciologia, ela já até afastou da Conscienciologia hoje. Mas, na época, ela falou que ela tinha criado um arquivo muito, assim, baratosférico mesmo. Porque toda vez que ela estava muito irritada, que ela estava muito brava, ela punha tudo naquele arquivo. Aí eu comecei a pensar nisso. Falei, poxa, mas realmente, né, eu posso começar a fazer isso. Então, é como se você criasse no computador um arquivo onde você vomita as suas ideias, sabe? Onde aquilo que você põe para fora. No momento em que você joga para fora, isso é como se você estivesse se liberando daquilo, mas, ao mesmo tempo, se ficou escrito, significa que aquela energia ficou ali. Então, o ideal é, mesmo que você tenha um arquivo das suas bobagens, né, das suas imaturidades, você pare para reler e você vê, poxa, mas
qual foi o contexto, que tipo de pensene que eu estava emitindo aqui, o que eu posso melhorar nesse aspecto da minha pensenidade. E aí você vai, então, depurando, porque no momento em que você está, digamos, alterado emocionalmente, quando você começa a escrever, é como se você saísse do psicossoma e começasse a atuar mais mental-somaticamente. Então, essa atuação mais mental-somática vai fazendo com que você comece a ter um nível maior de discernimento, de reflexão em relação àquilo que você está vivenciando. Então, você vai depurando aquele sentimento mais patológico. Então, a escrita, ela funciona também terapeuticamente, digamos assim. Então, você vai tendo a oportunidade de você rever, porque é como se você saísse do emocional. Você tem, na hora que você escreve, você está usando mais o mental soma. E o mental soma, ele sobrepõe ao emocionalismo do psicossoma. Então, é como se fosse assim, aquele arquivo provisório, onde você tem a oportunidade depois de analisar as suas próprias imaturidades. Em tematologia, página 1, poderia explicar por que o tema central é neutro? Exatamente por esse aspecto, porque você pode escrever coisas muito positivas, muito avançadas, mas você também pode estar escrevendo sobre as suas imaturidades, né, as suas deficiências, os seus trafares. E a ideia desse tema é assim, tudo que você pode fazer em termos de anotação. Então, você pode anotar coisas muito boas, mas também muito ruins, né? Então, acho que por aí não tem como colocar um tema homeostático. Na efeitologia, página 2, segunda linha, poderia comentar sobre o efeito autodesassediante extravasar os sentimentos na escrita e, posteriormente, ao reler, racionalizá-los, gerando compreensões e autossuperações de travões conscienciais? É exatamente isso que a gente estava colocando, né? Às vezes, você está num momento em que alguma situação aconteceu com você e aquilo alterou sua pensenidade. No momento em que isso ocorre, se você foca e prioriza escrever o que você está sentindo, automaticamente, quando você faz isso, é como se fosse um exercício para você sair, então, da psicossomática para o mental soma, mas você vai adquirindo uma maior capacidade de refletir e analisar aquela própria situação que você está vivenciando. Então, é como se você ampliasse o seu nível de lucidez. E aí, ampliando a sua lucidez, não só a escrita vai fluir melhor, mas a sua pensenidade também, porque você vai, então, se afinizando com padrões mais positivos. Então, as ideias, elas vão se clareando mais, até para você mesmo. Sabe, Rosy, que eu fiquei pensando com isso da escrita, que não pode ser homeostática. Mas depende como você manifesta essa imaturidade, porque é lógico, né? Faz parte de nosso crescendo. Pode ser terapêutica também para os outros. Depende como você enfoque, né? Sim. E o nível de compreensão que tenha das próprias imaturidades. É assim, você pode porque falar... fiquei pensando realmente, se é neutro, depende. É que assim, você pode falar de temas muito difíceis, de temas baratrosféricos, de trafares seus que são de bicho, e você colocar isso de uma forma técnica, elaborada, muito bem redigida e tudo mais. Claro. Inclusive com um padrão de energia muito bom. Então, quando você consegue processar melhor dentro de você aquela vivência, e isso sai na escrita. Um exemplo pessoal, né? Vou falar um pouco de mim, só para ilustrar, né? Quando eu escrevi meu primeiro livro, tem uma parte da minha vida que foi traumática. Naquele momento foi um trauma para mim, né? Que me fez mudar toda a minha vida e chegar hoje na Conscienciologia. Então, eu me lembro que eu escrevia sobre aquilo, mas eu punha um padrão de emocionalidade. Nossa, como que eu sofri. Gente, como que é dolorida essa experiência. Nossa, perder alguém é a coisa mais difícil do mundo. Dói pra caramba. Então, aquilo era a realidade, eu sentia aquilo.
Mas aí o pessoal, né, que começava a revisar, principalmente o Hernani Brito, ele chegou uma vez e falou para mim, olha, a pessoa não tem que sofrer com o seu sofrimento. Você tem que ver o que você tirou de experiência, de aprendizado, para você passar para outra pessoa. Que frase sábia, né? É como você superou aquela dificuldade. Aí sim, então o fato é o mesmo. Houve o trauma, houve aquela situação que, para minha realidade pessoal daquele momento, foi difícil, psicossomaticamente falando, mas acontece que, na medida em que você vai reciclando, você vai compreendendo os fatos, você vai amadurecendo, o que você deixa registrado, o fato é o mesmo, mas é assim, como que você superou aquilo? Quais são as ferramentas que você usou? Que tipo de técnica que você aplicou para você superar a dificuldade? Então, isso fica registrado. Isso é o que ajuda as pessoas, não o emocionalismo em si. Então, aqui é assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho muita dificuldade de escrever, mas eu não... Gente, informação a gente tem, vivência a gente tem. Mas isso é muito psicossomático, isso... Ok, então você vai escrever, você vai depois analisar o que você escreveu, vai ponderar em cima daquilo, né? Vai refletir, e aí você vai então reformular a sua escrita de modo que, mesmo que o fato seja difícil para você, o resultado do que ficou escrito é esclarecedor para as outras pessoas. Isso é o que vale, né? Isso é o que vale. Nesse sentido eu falava, sabe? Que acho que pode ser muito importante para registro da própria pessoa e para ajudar aos outros também nesse ponto, né? Onde tenha coincidência de algum tipo de situação similar. Né? A escrita sempre ajuda a própria pessoa, mas ela também tem que ser tarística, ela também tem que fazer assistência, sim, senão... Não é fácil, né? Na página 1 da Fatologia, você coloca na terceira linha o cotidiano do escritor conscienciológico. É que quando a pessoa ela começa a impregnar para ela mesma da importância da escrita, impregnar no sentido de dar o devido valor, né, a escrita fazer parte da vida da pessoa, isso já faz parte do cotidiano, no sentido assim, você pode pensar em várias atividades para fazer. Você pode ter o voluntariado para fazer, você tem a sua vida pessoal, você tem seu duplista, você tem a sua profissão e tudo mais. Mas o fato de escrever, o ato de escrever, já não tem como a pessoa não colocar isso dentro da agenda dela. Já está impregnada, já faz parte do cotidiano. Então, ela escrever é como ela tem que comer, ela vai no banheiro, ela vai, né, faz as suas atividades, ela trabalha, mas ela escreve. Então, na medida em que a pessoa começa a publicar, ela vai vendo o quanto de resultado positivo ela vai obtendo, e aquilo vai tendo um valor pessoal grande. Então, ela já consegue impregnar no dia a dia dela, na vida dela, esse hábito rotineiro de escrever. Rose, aqui na sua frente. Eu gostaria de saber, na teoriologia, a teoria da grafoassistência, e depois eu queria perguntar um pouco mais sobre a teoria da GESCOM. A teoria da grafoassistência, na verdade, assim, eu cheguei a propor um verbete sobre isso, né? Eu acho que para você escrever, você tem que ter como finalidade, como objetivo, você ajudar alguém, você esclarecer, você fazer atalhos, né? Então, eu vejo essa teoria da grafoassistência como se você não desvinculasse a escrita da assistência. Para mim, isso é forte. Eu vejo assim, o que eu posso deixar nessa minha existência? É o que eu escrevo. Né? Porque a gente vai... Você deu um curso, a informação foi, pegou quem pegou, mas a escrita está lá. Então, eu não consigo desvincular. Então, por isso que eu coloquei, é como se fosse mesmo assim, olha, a gente ainda vai escrever mais sobre isso, talvez tenha um verbete sobre isso, talvez tenha... Mas é a vinculação da escrita com a assistência, de modo assim, mesmo... Eu pensei num outro sentido também, assim, durante a escrita, mesmo de questões pessoais, você
percebe ali a Também. assistência? Por exemplo, a escrita do livro Dinâmicas Parapsíquicas, com o meu duplista, foi grafoassistência duplista. Por quê? Porque a assistência que nós dois fizemos um ao outro foi muito grande. E cada um com os seus trafores, com as suas habilidades, né? E um ajudando na dificuldade do outro. Então, não tem como fazer um livro em conjunto, por exemplo, se você não faz assistência. O processo da escrita, ela já tem íncita, né? Porque o que os amparadores estão nos ajudando, nos inspirando, é assistência. O que o outro fala, que você aproveita a fala dele para você associar uma outra ideia, escrever alguma coisa sobre aquilo, é assistência. Então, a gente também está recebendo assistência, mas eu tinha pensado mais mesmo no retorno, né? Como se, eu falo, tem outro momento, a retribuição daquilo que você recebeu. Porque a gente vem, recebe um monte de informações do professor Valdo, dos outros professores, né, da vida, e aí você vai retribuir como? Deixando alguma coisa também daquilo que você compreendeu dessas ideias, né? O outro item é a teoria da GESCOM. A GESCOM, o professor Valdo já colocou, inclusive tem verbete, né? É a gestação consciencial, então, mas a gente está focando mesmo na gestação consciencial escrita, né? Em cima do teu tema, né, pensenografia, e da GESCOM, eu comecei a armazenar muitos registros. E eu estou no momento de produzir esses registros. Eu queria saber como é que você faz, que eu estou analisando, assim, qual é o material que ficou um tempo parado, eu tenho que dedicar um esforço para encontrar esse material. Como que você faz isso? Assim, você já deixa tudo organizado para futuramente escrever? Ou tem um tempo específico que você já utiliza aquele material para escrita? Como que você faz assim, com o arquivamento? Então, aí eu até coloco vários tipos de formas de você fazer esse registro, né? Então, assim, ao longo da minha vida autoral, digamos, né? Eu fui aplicando técnicas diferentes e maneiras diferentes de anotar. Então, tinha uma época que eu fazia assim, planilha de Excel, onde eu colocava, vamos supor, sentia um banho de energia. Aí eu colocava lá aquilo, anotava, e eu colocava em que situação, quantas vezes ao dia, tarará, e eu punha tudo na mesma planilha. Por quê? Porque eu podia filtrar, e aí eu tinha aquela informação, quantas vezes aconteceu, como é que foi e tal. Aí chegou um momento que eu falei, mas isso aqui não está prático. Aí eu comecei a anotar em arquivos diferentes. Então, vamos supor, tudo que é parapsiquismo, você anota num lugar. Tudo que é sobre escrita, em outro lugar. Aí depois eu comecei a anotar diretão. Então, registro. Eu vou fazendo a anotação de tudo num mesmo material, e depois eu vou, na hora de digitar, eu vou separando os arquivos. Então, assim, eu acho que você tem que ir tentando descobrir qual a maneira fica melhor para você, como você aproveitar. Hoje, por exemplo, o que eu faço? Primeiro eu vou da minha cachola, sabe? Assim, eu quero escrever sobre um tema, eu tento tirar de dentro de mim tudo que eu sei sobre aquilo. E aí eu vou escrevendo. Às vezes eu pego papel e vou escrevendo como se fosse brainstorming de tópicos. Então, eu faço aquela numeração, faço todo e qualquer tipo de associação de ideias possível sobre aquele assunto. Então, por exemplo, para eu fazer o verbete, eu faço isso. Às vezes eu anoto páginas e páginas. Ela está fazendo anotações, para mim, eu estou vendo. Agora, ó, a coisa interessante é daquela moça que chamava Ângela. Aí ela mudou para Maria Ângela. No fim, ela caiu para Consciência Ângela. Essa que é a boa. É a que anotou. Você está entendendo? Então, ela tem consciência de anjo. Essa que é a nota. Então, eu acho que você vai tendo as suas próprias técnicas, né? O seu próprio jeito de escrever. Agora, por exemplo, para escrever esse verbete, por exemplo, né? Minha experiência. Eu fui colocando no papel tudo que era sobre anotação. Fui tirando da minha cabeça. Então, é como se eu já tivesse ele redigido. Depois eu pego o formato que tem aqui e eu vou jogando. Isso aqui fica bem na fatologia. Não, isso aqui vai em tal lugar. Aí eu vou só encaixando. Agora, por exemplo, com o meu livro, que eu estou escrevendo já o terceiro, mas eu estou fazendo diferente. Então, eu já defini qual é a linha dorsal, né? Assim, qual é o sumário, digamos, né? O esqueleto da obra, quais são os capítulos principais,
sessões e tudo mais. E aí eu vou entrando em cada um deles e vou aprofundando em cada um deles aquele assunto. E aí eu vou procurando tudo que tem, que outras pessoas já escreveram, vou fazendo aquela compilação, né, panorâmica do que já tem escrito, e volto para o meu arquivo e vou redigindo especificamente naquele tema. Então, depende do que eu estou escrevendo no momento. Agora, às vezes, eu nem uso coisas que eu tenho anotado. Ou às vezes eu vejo, puxa vida, mas eu não estou conseguindo pensar mais nada nisso. Aí eu vou atrás de tudo que eu tenho. Você utiliza, então, novas pesquisas para escrever, mas você acessa esse arquivo que você já tem de informações pessoais. Isso. Que já registrou há muito tempo. Eu sou muito rápida no computador. E isso até um dos motivos de eu ter tido tendinite. Como eu sou muito rápida, eu deixo vários arquivos abertos, porque aí eu vou no Alt Tab, Alt Tab, Alt Tab, e vou... Aí eu abro o meu arquivo do meu livro, mas aí também eu abro um artigo da fulana de tal que escreveu na revista Consciência. Aí eu já abro aquilo lá, já leio tudo que ela pôs e tal, e já volto para o meu, vejo o que dá para fazer dessa associação de ideias, abro os meus arquivos, o que eu já escrevi sobre outros assuntos, vamos supor, eu estou escrevendo agora sobre maxidissidência. Então, eu vejo lá o que já foi publicado no meu livro, o que eu já falei en passant sobre isso, e volto lá para o meu arquivo, entende? Eu não desfoco, eu não paro, agora eu vou fazer pesquisa, só vou fazer... É o meu jeito, tem gente que funciona assim, primeiro ela faz pesquisa em tudo que tem, depois ela escreve. Eu não, eu vou escrevendo. E na medida em que eu vou escrevendo, eu pego o livro, olho, volto para... O meu foco é a escrita, é o que eu estou fazendo naquele momento. Aí eu pego um livro, já olho na hora ali, volto para o que eu estou escrevendo. Então, eu faço as duas coisas, mas assim, o foco é naquele arquivo mesmo que eu estou trabalhando. Agora, aqui eu coloquei vários tipos várias maneiras de poder você fazer isso, porque eu já fiz também várias maneiras. Por exemplo, uma vez eu até coloquei aqui, eu estava numa tertúlia, lá embaixo, quando era o Salão Verde. E uma pessoa que eu nunca vi mais aqui no CAEC, ela anotava, um homem, ele anotava tudo que o professor Valdo falava em forma de, como se fosse organograma. Então, ele fazia uma ideia aqui, punha uma setinha, punha uma caixinha para cá, essa ligava com aquela. Menina, foi um negócio assim, eu olhei aquilo, depois eu fui falar com ele, falei, cara, você consegue entender o que você está falando? E a hora que eu olhei o negócio, mas tinha uma lógica, cara, ele conseguia fazer uma associação impressionante, como se ele captasse a ideia central e fosse vendo o que é periférico, mas o que faz relação com o quê. Né? Eu nunca consegui fazer isso, mas eu achei aquele muito bacana. Falei, bom, então tem gente que pensa meio com caixinha, né? E como setas, isso aqui, aquilo lá, e faz aquela correlação meio ilustrativa. Né? Então, é uma forma de fazer. Tem outras pessoas que fazem planilhas, e aquelas planilhas são meio assim, digamos, engessadas, mas assim, você já vai anotar no dia a dia, naquele quadradinho tal coisa, no outro quadradinho tal coisa. Então, você já cria como se fosse um formulário em branco, onde você vai preenchendo. Então, essa já é uma outra maneira. Fazer numerações, né, que é isso que eu falei do brainstorm, auto-brainstorming. Né? Você vai, escreve. Daqui a pouco você vai fazendo o encadeamento das ideias, juntando uma coisa com a outra. Né? Porque isso você pode fazer, você põe várias ideias e tudo pode se associar com tudo. E aí entra a gramática, né? A ortografia, você fazer a redação em si. Né? Mas a ideia central ela já está ali anotada numa enumeração, por exemplo. Então, tem várias formas de fazer isso. O que eu sugiro é assim, vá testando para ver o que no seu caso... Porque assim, vai chegar uma hora que você vai... Poxa, mas isso aqui é o que mais rende para mim. Então, eu vou começar a adotar. Mas... não tem uma fórmula pronta e que sirva para todas as pessoas. Eu acho que é experimentando mesmo, né, para você ver o que, no seu caso, rende mais. O importante é não deixar de registrar. Assim, várias e várias coisas. Eu mesma já perdi porque eu não tinha anotado. E aí depois você, puxa vida, eu não anotei. Você pode até lembrar, mas aquilo não tem detalhe mais. Já passou o momento, você já não... Rose, eu estava pensando também dos registros. Você comentou que faz registros, que naquele momento tem uma questão emocional, um conflito. O que você faz com esse armazenamento? Você utiliza ele para uma pesquisa? Você, depois de um tempo, elimina? Porque eu fico pensando, o material que fica muito tempo guardado, sem um uso, ele acaba
podendo ser um bagulho energético, né? Porque ali tem energia, tem pensene, tem evocações. Como é que você faz com esse material? É assim, ó, eu não imprimo tudo. Tem muita coisa que fica só nos meus você arquivos, faz no computador, entendeu? O que fizer no papel... Então eu tenho lá os meus arquivos de computador, que eu chamo de autopesquisa. Então tá lá, autopesquisa 2009, autopesquisa 2012. Cada ano eu crio um arquivo daquele ano. E aí eu ponho tudo que acontece comigo ali. Ultimamente eu não tenho feito tanto isso, né? Mas assim, nossa, tinha uma época que eu anotava tudo que acontecia comigo. Então tá tudo ali. E aí é lógico, chega uma determinada época, assim, você está lá de bobeira, sabe? Você vai reler, né? A hora que você lê é que você vê, nossa, mas era assim o meu relacionamento com essa pessoa? Gente, mas aconteceu isso, não, olha só como que eu reagi. E aí isso te ajuda até na autovalorização das suas conquistas pessoais mesmo. Poxa, mas eu já consegui superar. Olha, esse tipo de dificuldade eu já não tenho mais. Ou ao contrário, né? Caramba, isso que aconteceu comigo já tinha acontecido lá há 5 anos. E eu até hoje não resolvi isso dentro de mim. Então aí você, opa, então eu tenho que resolver esse trafara aí, não tem jeito. Isso é como se fosse assim, você faz aquele balanço, né? Você se olha hoje, mas aí vendo também o tanto que você cresceu e o tanto que você não cresceu. Aí ali naquele arquivo tem tudo. Aí vamos supor que eu quero ver uma determinada situação que aconteceu em um determinado tempo. Eu abro, dou um find naquele arquivo e acho. Ah, tá. Aí eu vou ver tudo que eu escrevi sobre aquilo, ou sobre aquela pessoa e tudo mais. E aí eu vou vendo como que são as minhas reações hoje, o que eu já superei, o que eu não superei. Mas esse arquivo eu não imprimo, ele está lá, assim, né? Eu não sei o que eu vou fazer com eles. Agora, no momento em que eu vou escrever, por exemplo, eu não cheguei nesses arquivos ainda, no meu livro. A hora que eu tiver, assim, já com ele mais ou menos, ou no momento que eu achar que agora eu vou trabalhar nesses arquivos, aí eu vou entrar em cada um deles e vou ver tudo que já aconteceu na minha vida, que tem a relação lá com a marxismo-dissidência, que é o meu tema. Então, aí sim, eu vou estar pegando coisas que eu já esqueci, que eu nem... Sabe? Que a gente esquece mesmo. Aí, poxa, então, olha, já passei por isso, o que eu fiz? Então isso aí eu vou aproveitar no meu livro. Então, tudo isso, eu penso assim, que tem que ter um objetivo. Por isso que eu coloquei lá no final, publicação. Você vai anotar, autopesquisa. Por quê? Porque você vai usar a sua própria experiência para poder racionalizar em cima dela. Mas, você vai fazer o que com isso? No futuro tem que publicar em algum lugar, né? Então, assim, é o que vai ficar. E aí, na hora de publicar, é que você vai, então, fazendo todo digamos assim, não só encadeamento de ideias, mas também um inventário, né, pessoal naquela área que você está escrevendo. Aí você vai ver que você tem muita coisa de experiência que você nem lembrava, né? Mas se você anota, você lembra de tudo depois. Rose, na primeira página, na sinonimologia, o segundo sinônimo que você colocou é autoexposição grafopensênica. Com isso, você quis dizer que tudo que você escreve, mesmo que seja, vamos dizer assim, objetivo ou não consciencial, ele é autoexpositivo? Para você mesmo, né? Não é no sentido de você expor publicamente, é no sentido de você ter a liberdade com você mesmo de ir no para-osso. Porque para você pode falar e escrever tudo. É para você, entendeu? Então é nesse sentido. Tem coisas que não dá para publicar, que não é para outra pessoa, aquilo foi para aprendizado seu, né? É lógico que no futuro, a hora que aquilo estiver mais assentado, que você já superou, que já está mais tranquilo, você até pode fazer com que aquilo vire uma pesquisa, escreva um artigo, faça um verbete sobre aquilo, ou até um livro. Mas tem coisas que não estão maduras ainda para chegar numa publicação. Mas, se você está fazendo isso para você mesmo, é até uma maneira dos amparadores te ajudarem, porque enquanto você está fingindo que não está acontecendo aquela crise, ou você está tentando esconder de você mesmo aquele trafarzão, assim, como é que os amparadores vão atuar, né? Mas na hora que você chega assim e fala, realmente, olha, pisei na bola nisso, tal. Não interessa o que os outros vão pensar, interessa que ali você está, assim, tendo a oportunidade
de você se abrir, você vai compreender melhor aqueles fatos, né? E na hora que você redige, você começa assim, a ter uma capacidade maior de análise, porque você não está só no sentimento com você, aquilo já está transpassando, né? Então, é como se você fosse mesmo mudando o padrão pensênico na hora que você escreve. Então, fica mais fácil de você lidar com aquela situação, mesmo que ela seja muito difícil. Bom, também tem o fato, não sei se é isso, se você inclui também, o fato de você poder fazer uma autoconscienciometria com base no que você escreveu, mesmo que aquilo que você escreveu não seja diretamente autoconscienciométrico, né? Mas Com você certeza. pode, fazendo uma leitura, Pode. alguma questão assim. É isso mesmo. A partir do que você escreveu, você se autoanalisar depois, né? É isso aí. Obrigado. O formato que dá, né? O formato da escrita, a implementação das palavras que você emprega para, ou que utiliza, melhor dito, para poder fazer as coisas, tudo isso são dados, né? Dados da própria pessoa. Diga, Rosy, o que você foi podendo conquistar para chegar ao terceiro livro? Que coisas que coisas você foi superando para chegar à escrita do terceiro livro? Eu tenho que fazer uma lista de trafares. É grande a minha lista. Na verdade, eu vejo o seguinte, eu acho que cada um tem determinadas dificuldades e determinadas habilidades. Então, por exemplo, não tenho intenção de me vangloriar, mas eu tenho uma certa facilidade para escrever, eu sei disso. Eu sei que eu escrevo bem, entendeu? É um trafor, o que eu vou fazer? Eu já escrevi em outras vidas, eu não tenho dúvida de que eu já escrevi em outras vidas. Sabe por quê? Escrever para mim é muito fácil. É como se eu brincasse com palavras. Na minha cabeça, assim, às vezes vem palavras que eu nem usaria. Aí eu formo uma redação em cima daquela palavra e faço o encadeamento com a ideia anterior, porque aquela palavra às vezes nem é minha. Então é como se assim, aquilo eu já faço de pé das costas. Entende? Então as dificuldades maiores que eu tenho para escrever, que eu tinha para escrever, por exemplo, era questão mais psicossomática mesmo, intraconsciencial, não a redação em si, entende? Hoje, por que eu não escrevo mais? Porque hoje eu já tenho limitações somáticas. Eu trabalhei demais e estourei o meu corpo. Então, assim, hoje eu não posso escrever mais porque eu não tenho mais pulso. Eu sento para escrever, eu vou dormir morrendo de dor, entendeu? Então, hoje eu estou escrevendo 10% da minha capacidade. Isso me dá uma agonia que você não tem noção, porque assim, você sabe que você pode, mas você sabe que você também não pode somaticamente. Então, eu estou fazendo tudo quanto é tipo de tratamento para poder melhorar desse negócio, porque eu já não consigo mais me ver assim, sem estar envolvida com algum processo de escrita. Eu tenho que estar escrevendo alguma coisa, é como se já, aquilo que eu te falei, já está incorporado dentro de mim e está escrevendo alguma coisa. Então, quando eu consigo publicar, bom, tudo bem, é um verbete, é um verbete. Poderia estar fazendo 200, mas hoje não tem como. Então, eu tenho que assim, aceitar o fato, fazer tudo o que eu posso para poder resolver o meu problema físico, somático, para poder voltar a produzir. Então, já não é mais a dificuldade de redação, a dificuldade da escrita em si, são outras dificuldades. Por isso que cada um tem que ver onde que o calo aperta, né? E tentar resolver no seu caso. É de redação? Vai fazer um curso de gramática de redação para poder resolver. Né? É intraconsciencial? Vai procurar conscienciometria, terapia e resolve todos os seus trafares ou dificuldades que você tem para poder começar a escrever. É priorização? Vai para a Apex, faz uma agenda, né? E vai se adequar e colocar a escrita como um dos itens da sua agenda prioritários. Então, cada um é que tem que ver mesmo o que é a sua dificuldade e buscar os recursos para poder resolver essa dificuldade para conseguir, então, produzir alguma coisa escrita, né? E no B. Na página 2, em tecnologia, você colocou lá a questão da técnica do ano mais de vida. A minha pergunta é, você já aplicou a técnica? Olha, eu coloquei essa técnica porque eu vejo assim, eu imagino que quando a gente
definiu em cumprir uma PROEX, a escrita estava lá. No meu caso, ela estava. Então, o que eu penso? Quando a pessoa ela vai fazer a técnica do ano de vida, de mais um ano de vida, é você pensar, você vai poder falar isso melhor do que eu, né? Mas é você pensar assim, tudo que você pode agilizar em um ano daquilo que você tem que executar de PROEX, não é isso? E eu não consigo pensar em desvincular a escrita da PROEX. Então, eu coloco assim que você fazer a técnica de um ano de vida, no primeiro dia desse um ano, já tem que ter estabelecido alguma coisa para resultar em algo escrito, seja um artigo, um verbete, seja um capítulo do seu livro, seja alguma coisa você tem que deixar, porque assim, tudo bem, vai passar um ano, você vai fazer mais um ano, e mais um ano, e mais um ano, e ficou o que escrito disso? E uma das coisas também é a questão do registro. Como é que você vai saber se cumpriu as metas se você não registrou? Também, né? Exatamente. E a gente tem observado também que as pessoas que estão aplicando a técnica do ano mais de vida, elas estão produzindo verbetes. Aqueles que nunca tinham apresentado verbetes estão apresentando. Nós vamos ter o exemplo aí também, sexta-feira, da professora Thais. E quem estava com verbete, algum tema engavetado, alguma coisa, está também trazendo aqui para apresentando como verbete. Eu não consigo desvincular uma coisa da Sim, outra. justamente. Para mim é diretamente relacionado. Tá, ok, obrigada. Professor, desde criança, quando escuto determinadas pessoas falarem, ou quando me aproximo de algumas pessoas, sinto uma sensação muito boa que tem início na nuca e se irradia por toda a cabeça. Essa sensação dura o tempo que fico por perto dessas pessoas. Por que tem essa sensação? Essa sensação tem relação com o chakra da nuca? Por favor, o senhor poderia falar a respeito do chakra nucal? Olha, o nucal quase sempre é um processo mais de assédio, que é uma parte mais neurológica, mais, vamos dizer, do início, do princípio, do começo, na cabeça da pessoa. Mas pode ser que o que você está sentindo seja uma sinalética específica do caso. Olha bem, se você está sentindo bem do jeito que você fala, tudo bem, não tem problema. Professor, hoje fazem 25 anos da Glasnost e da perestroika da antiga URSS, a União da República Socialista Soviética, que deu fim à Guerra Fria e deu liberdade de expressão ao povo soviético. Recentemente houve a queda de vários regimes ditatoriais no Oriente, o que mostra que as populações já estão se esclarecendo e exigindo o melhor para si e para suas famílias. De que maneira podemos ajudar países e regiões do planeta que ainda predomina o controle da liberdade de suas populações, quando o interesse dos mais fortes é que ainda permanece na ignorância? Além da religião e do egoísmo, quais os maiores motivos do holopensene doentio e desumano das nações ditas desenvolvidas? De que forma colaborar com o desassédio desses holopensenes etnocêntricos? Olha, o problema é esclarecer, né? Fazer a tarefa de esclarecimento. E lembrar que aí, além de tudo isso, aí, o processo maior é o poder e o dinheiro, a economia. É aí que o povo defende demais suas posses, seus patrimônios, seus interesses. De modo que o processo é esclarecer as bobagens que existem, que tem muita tolice ainda por todo lado. Vi na internet, sob uma propaganda chamada TAD, Tarefa Assistencial Diária, na qual a pessoa fala uma frase: nesse momento vou mandar minhas energias para a equipe extrafísica do Centro de Estudos Extrafísicos. E por 10 minutos, em horário já específico, entre 20 e 30, mandam-se suas energias para esse local. Achei um pouco estranho. Isso está correto? É positivo no mundo extrafísico, tanto para os vivos como para os desencarnados? Olha, cada um faz o que pode. Se as energias são boas, sempre vai ajudar algum holopensene por aí, né? Vai ajudar alguma atmosfera. Agora, a professora Rosemary Salles. Você já consegue manter o hábito saudável e diário da escrita tarística? Olha, é o que eu estava falando. Teve uma época que eu conseguia, assim, escrever absolutamente todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu fiquei alguns anos conseguindo isso. Atualmente, eu tenho uma certa dificuldade
é porque eu tenho tendinite, né? Desenvolvi a tendinite, então eu já não consigo mais, assim, a mesma desenvoltura com os meus braços. Então isso está me limitando. Mas eu estou tendo uma grande oportunidade, né, professor? Aqui. De ajudar a escrever as pensatas do professor Valdo. Então, quer dizer, isso está me ajudando muito. Por quê? Porque eu me sinto útil, estou escrevendo alguma coisa, né? A energia do ambiente ajuda. Também possuo tendinite, isso é outra pessoa. Opa, também possuo que tendinite nos braços. Gostaria de saber como a Verbetóloga convive e ou recomenda com relação ao convívio com a LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Olha, para mim, no início foi muito difícil. Por quê? Porque eu era workaholic, então eu trabalhava muito, muito, muito. E, além de escrever muito, eu trabalhava com diagramação de livro. E a diagramação exige que você use muito mais teclas no teclado do que a digitação. E a gente estava assim, com um livro para entregar, né, para a editora, no caso para editares, e aquilo, a gráfica antecipou o prazo, e eu fiquei igual louca para terminar aquele livro. Aí é lógico que aí o corpo, eu fui no limite do meu corpo. Quando eu fiz isso, eu estourei. Então, eu fiz vários tipos de tratamento, e no início foi muito difícil. Por quê? Não só pelas dores, porque as dores são horríveis, mas ficar sem escrever, para mim, era o pior de tudo. Como que eu ia passar um dia sem escrever? Aí o que eu fui vendo é que muita coisa do meu problema somático era psicossomático. Então, a minha ansiedade, aquela tensão de não estar fazendo o que eu tinha que fazer, piorava a minha situação somática. Então, o que eu comecei a fazer? Do final do ano passado, sei lá, agosto do ano passado para cá, eu comecei a relaxar mais com essa situação. Antes eu ficava desesperada e aquilo eu tensionava. E quanto mais eu tensionava, lógico que os meus músculos vão render menos. Então, quanto mais ansiosa eu ficava, menos eu conseguia escrever, era pior. Então, agora, o que eu comecei a fazer? Comecei a relaxar. Não dá? Não dá. Ok, vai do jeito que dá. E quando eu fui relaxando, o meu corpo foi respondendo melhor. Então, como o processo ele tem um processo de inflamação, eu comecei a falar assim, joguei a toalha mesmo, não escrevo mais, não vou mais para computador, vou relaxar, não dá mesmo. Então, aquilo sem sofrer. E aí, o que eu comecei a ver? Eu fui melhorando. Então, o que eu estou vendo agora? Se eu escrevo muito, fico muito no computador, eu começo a sentir dor. O que eu estou fazendo eu estou tentando deixar o meu corpo se recuperar bem. Então, eu estou fazendo tudo quanto é tipo de tratamento que eu posso, psicossomaticamente falando, né, tentando procurar uma autopacificação íntima para eu poder ficar bem comigo mesma. Isso daí me ajuda a não tensionar mais os meus músculos, porque eu estou procurando ficar mais relaxada. Então, quando eu faço esse exercício, o meu corpo também vai melhorando. E aí, a hora que eu sentir segurança, que eu realmente estou bem, que o meu corpo está bem recuperado, eu vou retomar aos poucos, mas sim daquela tensão, aquela obsessão de que eu tenho que escrever, porque eu escrevo bem, eu tenho que escrever. Eu tenho mesmo, e eu sei que eu tenho, mas é devagar e sempre. Então, eu estou procurando todos os recursos possíveis. A acupuntura me ajudou demais. Mas a acupuntura ela não resolve, ela só ameniza a situação, mas amenizando você já fica bem, pelo menos, né, a cabeça já não fica mais tão assim desesperada. Uma coisa também, eu estou procurando melhorar a minha alimentação, porque tem alimentos que favorecem, tem outros que dificultam mais. Então, eu estou procurando deixar a minha alimentação mais saudável. Estou procurando recursos na Socim que possam ajudar. Agora tem uma pessoa, um homeopata, que está ajudando muita gente aqui. Então, também já estou me programando para poder ir lá em Curitiba, me organizar para poder ir até lá. Então, estou vendo tipos de tratamento que vai melhorar, mas isso sem ficar desesperada como eu ficava antes. E isso está dando resultado para mim. Então, eu sei que eu vou voltar à minha vida ativa de escrita como eu tinha antes. Hoje eu ainda não tenho, mas veja bem, no ano em que eu tive a crise de tendinite, eu escrevi um verbete, um artigo e um livro. No auge do meu
problema de saúde. Então, significa que é possível você fazer mesmo com problema. Então, assim, insista, não desista, né? É o que o professor Walter fala sempre. A verbetógrafa. Como desenvolver a TARES publicada em meio a tabus e crenças? A pessoa aqui, o senhor é de Porto Seguro, na Bahia, você já viu? Olha, eu vejo o seguinte, primeiro, você tem que ver se você ainda tem tabus e crenças dentro de você, porque se isso já está superado, você já tem um bom nível de compreensão e autocompreensão, como você lida com esses assuntos, é muito mais fácil de você escrever. Agora, se você não tem isso ainda tranquilo, faça da mesma forma, ou seja, escreva e vá analisando quais são as suas reações em relação àquilo. Por quê? Porque a hora que você estiver muito bem seguro, você vai ver que você é capaz de fazer a TARES, de falar sobre qualquer assunto, porque você domina, aquilo está tranquilo dentro de você. Se está tranquilo dentro de você, você consegue fazer a TARES. Você não consegue fazer se você vai falar uma coisa que você não vivencia, ou que você, no fundo, ainda tem resquícios, né, daquela patopensenidade. Então, eu vejo que tudo é processo de autossuperação. Então, é o tempo todo. O que você já se trabalhou em relação àquele assunto, como que você está, mas você pode fazer isso assim, paralelo à escrita. Vai fazendo as recinhas e vai escrevendo. Você vai sentir a hora que o seu material está maduro. Por quê? Porque é o momento que você vai, então, publicar. Publicou, você vai falar sobre aquilo, está tranquilo dentro de você, você fala sobre qualquer assunto. A questão é você falar sobre alguma coisa que você não domina, mas se você domina, todo o assunto ele vai ter tabu. Depende de onde você vai falar, ou de onde você vai, qual o ambiente, qual o grupo de pessoas você vai estar alcançando. Tem assuntos que são super tranquilos para você, mas você chega numa academia, por exemplo, que lhe incomoda. Tem outros assuntos que você vai pegar o grupo dos religiosos, imagina, eles vão ser totalmente contrários. Então, vai depender do assunto que você for falar, onde você for falar. Mas na escrita, a escrita é livre, vai ler quem quer. Então, quem tem interesse sobre aquele assunto, vai estar lendo. E aí, você está fazendo a sua parte, que é deixar registrado, né, o que você sabe, o que você já vivenciou. Então, vamos em frente. Você comentou há pouco de melhorar a saúde física e voltar a escrever como antes. Melhorar? A saúde física, né? Sim. Você já pensou no fato de, em vez de voltar a escrever como antes, você ficar mais seletiva, que às vezes acontece algum problema de saúde e a gente começa a priorizar e a ficar mais seletivo com aquilo que faz? Não, eu não vejo seletiva. Eu vejo, assim, que hoje eu me sinto melhor como pessoa, eu me sinto melhor consciencialmente, eu me sinto menos agitada, menos tensa, mas é um exercício isso. Então, é como se eu tivesse melhorado como um todo, não só em relação à escrita em si, entende? Então, se eu for escrever hoje, é com a cabeça que eu tenho hoje. E aí, independente do que me levava a ter determinadas reações, ou sentimentos e tudo mais, ou em relação às ideias, quando você está bem consigo mesmo, você está tentando, né, assim, cada vez se pacificar mais intimamente, você também fica mais predisposto aos amparadores. Então, é como se fosse automático. Mas é que, assim, no meu caso, eu tenho uma certa facilidade de ter associação de ideias e fluir as ideias. Isso, para mim, não é uma coisa difícil. Nem era antes e nem é hoje, entende? Então, não sei se é bem uma seletiva em relação a assuntos ou ideias. Eu vejo que é maturidade consciencial mesmo que a gente vai alcançando com o tempo. A questão, né, da seletividade, eu quis dizer a questão de qualificar mesmo. Você, antes disse que escrevia tudo, escrevia muito. E agora, com o problema de saúde, você tem que escrever o que é prioritário para você escrever naquele momento. É a isso que eu estava me referindo. Na verdade, a gente faz o que dá, né? Então, tá. Obrigada. Mas eu vou chegar lá, você vai ver. Por gentileza, poderia ampliar a segunda sinapse, que é a grande sinapses já consolidadas da ortografia, da gramática linguística? Ah, sim, é facilitando quando a pessoa... correta escrita. É porque assim, às vezes a pessoa ela nem domina tanto a gramática em termos de regras, de sintaxe, de tudo mais. Mas, com o desenvolvimento da escrita,
ela vai ficando tão assim experiente com a redação que aquilo ela gravou aquela sinapse em relação à gramática. Ela não erra mais determinadas sentenças, ela já não tem mais assim erros grosseiros de gramática, entende? Então a grafia dela já corre mais tranquila, não precisa mais tanta revisão gramatical. Lógico, sempre vai ter que ter, mas com a experiência a pessoa ela vai ficando, é como se ela fosse assim compreendendo melhor as regras, sem estudar as regras, mas pelo próprio exercício de escrever. E aí, no momento em que ela tem deslizes lá de redação, sei lá, por algum vício, né, que ela tem de escrever sempre daquele jeito, na medida em que o revisor vem e aponta para ela, você errou nisso, ela já passa nas próximas redações dela a não errar daquele jeito, ela já vai escrever corretamente da próxima vez. E a cada vez que ela escreve alguma coisa que alguém revisa, na próxima vez ela já procura não cometer os mesmos erros. Então é como se a pessoa ela fosse ampliando mesmo as sinapses, né? Mas aquilo já vai ficando íncito no processo mesmo de escrita. Eu queria destacar também o penúltimo item da página 2 da fatologia. Que você Fatologia? Fala, da pena e a caneta simbolizando culturalmente a escrita, mesmo com o advento da informática. Isso, apenas como preâmbulo, faz lembrar quem fez o curso primário, que tinha que carregar a pena e o tinteiro, e era todo cuidado para não virar, tinha que ter o borrador, etc, etc. Era uma tremenda dificuldade que a gente passou, os mais antigos, né, quando fez o curso primário. Então, isso aí, mas eu queria saber qual é a intenção que você usou para colocar a pena essa lembrança, ou por ser apenas o símbolo da escrita? Como símbolo mesmo. O que eu pensei é o seguinte: hoje nós estamos vivendo a era da informática, né? Tudo é no computador. As crianças, eu vejo meus sobrinhos, crianças já, sabe? Tá lá nas primeiras séries e já todo mundo já quer ter o seu notebook, já quer, né, aprender a mexer com o computador. Então a gente está numa geração, numa era mesmo da informática. Mas quando você olha uma pena ou uma caneta, ainda representa a escrita em si. Então já é como se fosse culturalmente mesmo. Eu tinha até colocado isso na culturologia, porque é como se fosse um símbolo, né? A escrita ela é representada por uma pena. Quando você coloca lá qualquer atividade que tem uma pena, você já sabe que aquilo está se referindo à escrita. Quando você coloca uma caneta, você já sabe que aquilo está se relacionando à escrita. Então é mais como uma simbologia mesmo. Só coloquei para lembrar, né? Rose, aqui na sua frente, poderia falar sobre a paradoxologia na página 3? Tá. O paradoxo do esforço de anotar para minimizar o esforço de relembrar. Porque assim, querendo ou não, você tem que parar para escrever, né? Exige um esforço nisso. Às vezes não, mas às vezes exige. Dependendo de onde você está, o que você está fazendo, aquilo é uma dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, compensa muito mais você ter o esforço ali de anotar do que depois ter que ficar parando para tentar lembrar, mas como que foi mesmo? E aí você perde os detalhes daquilo que você vivenciou. Então é como se fosse um lembrete, né? Olha, vale a pena mais você se esforçar para você anotar, mesmo que você não vá digitar aquilo naquele momento, mas a informação ela está ali gravada. Depois você não tem que ficar buscando na sua memória, está no papel ali, vai buscar e você vai achar. Ok. E uma sugestão, tipologia. Você colocou no item 2 a criptografia. No caso da pessoa desenvolver o seu próprio, né, código pessoal de registro. Sim. Isso aí é o seguinte, olha. Eu tenho os meus códigos, sim, entendeu? Então, por exemplo, tem palavras que eu não escrevo ela inteira, para mim, né? Tem palavras que eu já... por exemplo, consciência... No meu jeito, quando eu estou escrevendo, vamos supor, eu estou aqui na minha literatura, estou anotando, né, aquilo para mim, são as minhas anotações.
Eu escrevo C-I-A, aí eu ponho um circunflexo em cima do C e ponho uma abinha só da aspas no final. Aquilo é o S. Toda vez que é plural para mim, eu ponho aquele risquinho assim. Eu já sei que aquilo é plural. Quando é consciência, eu já ponho um circunflexo em cima do C, porque eu sei que se eu for escrever companhia, eu vou escrever CIA. Entendeu? E aí, como é que eu vou saber se é companhia ou se é consciência? Mas meu código, eu já sei, a hora que eu leio, aquilo é consciência. Isso me poupa o trabalho de ter que escrever a toda vez consciência. Então, eu tenho essas regrinhas assim para várias palavras, até para sentenças. Mas então eu acho que cada um tem também, né? Vale a pena ter os seus códigos, mas desde que você saiba o que significa, para depois você falar, mas o que eu quis dizer com esse rabisco? Que às vezes é só um rabisco, né? Então, assim, você tem que ter os seus códigos mais lúcida do que ele significa, né? E ver se realmente vale a pena, porque às vezes a pessoa não tem problema com aquilo, ela pode anotar inteiro mesmo e vai embora. Mas aí, como eu tenho que me poupar, eu fico criando, né, assim, códigos que eu vou saber depois o que é, né? E fica mais fácil para mim. Você colocou ali 7 formas de transcrição dos registros, né? Eu trouxe a questão da criptografia para sugerir incluir mais um item, que é a taquigrafia. Tem várias né, formas de escrever a taquigrafia, que são com símbolos. No caso, que não é algo pessoal, né? Já é convencional. É convencional. Eu não pensei nisso, não. Realmente. Que tem a ver com os escribas, né? Que eles utilizavam, né? Depois foi amadurecendo e tem várias linhas da taquigrafia. Tem. É uma boa. Rose, você poderia explorar mais para a gente em trinomiologia os 2 trinômios que envolvem princípio, meio e fim? Ah, tá. Princípio, meio e fim. Eu pensei assim, ó, na verdade, quando você fala princípio, meio e fim, você pode ter 2 significados disso, né? O princípio como início, meio e final. Princípio, meio e fim. É o início, o meio e o fim. Mas também você pode ver o princípio como sendo os seus princípios pessoais, os seus valores, aquilo que está íncito em você. O meio que você usa para poder, digamos assim, assim, a forma de você utilizar, né, esses princípios, o como, que é o meio, e o fim como sendo a finalidade. Para quê? Você está escrevendo com qual finalidade? Então, assim, é você pegar os seus valores pessoais, o como e o para quê, entende? Então, eu vi assim, princípio, meio e fim, ele pode ter 2 acepções, na verdade, né? Então, foi o que eu coloquei aí. Você tem o princípio, meio e fim da escrita, né? E você tem também os fundamentos, as bases e a finalidade. Foi nesse Ficou sentido. interessante. Eu queria outra pergunta. Como você colocou aqui na exemplologia, a pensenografia pangráfica, você poderia abrir assim sobre os ganhos que você tem tido com as escritas das pensatas do professor Valdo nas mini-tertúlias para a gente? Olha, o que eu pensei foi assim, quando eu propus esse tema, pensenografia, foi antes do professor Valdo falar das pensatas. Você vê como que eu estou demorando para fazer um verbete, né? É vergonhoso isso, mas tudo bem. Então, o que eu pensei foi isso, registrar tudo, anotar tudo, quais são as diferentes formas de anotar, como, de que maneira, para quê. E aí, logo depois, o professor Valdo veio com as pensatas, né? Então, o que eu vi? Assim, que aquilo que eu estava pensando lá de início, que eu estava achando o máximo, é você fazer a grafia de todos os seus pensenes, né? Poxa, que bacana isso daí. Ele ainda era, digamos, primário, né? Quando o professor Valdo trouxe a ideia das pensatas. Por isso que eu coloquei assim, na exemplologia, como autopesquisística. Então, nossa, a gente ainda está nesse nível da autopesquisa, né? Tudo que você vivencia, você escreve para você fazer assistência, tudo que você
escreve, você analisa, você faz a conscienciometria e você faz as suas recins. Então, é um processo da autopesquisa mesmo. Agora, eu acho que o máximo, o top disso, é a gente conseguir chegar mesmo nessa escrita que o professor Valdo faz, que é o que eu estou chamando de pensenografia pangráfica. Já é você usar todos os recursos, não só intrafísicos, mas multidimensionais, no sentido da parafenomenologia, da parapercepciologia dele com os aparadores, né? E você, então, resultar nisso nas pensatas, que hoje é o que a gente está vendo de mais top. Então, o que são as pensatas, no meu ponto de vista? Quando você consegue pegar uma ideia, você colocar o princípio, meio e fim, né, dessa ideia naquela redação. E aí você usa aquela ideia em qualquer material que você precisa. Então, no curso avançado de redação conscienciológica, que o professor Valdo deu no início do ano aqui, ele mostrou muito isso, como que ele está fazendo hoje, né, essa escrita do dicionário de pensatas que ele está fazendo. Então, tudo que ele já tem escrito de vários anos, arquivado e tudo mais, ele está organizando, compilando, né, e isso daí, então, através de metáforas, através de várias maneiras de você escrever, megapensene e tudo mais, você traz ideias de assuntos diferentes e você vai agrupando esses assuntos com verpons, com como que eu vou dizer, ilustrações, não é ilustração que eu quero dizer, mas assim, com formas mais metafóricas ou com formas avançadas. Então, é como se você reunisse diversas técnicas de escrita, mas elas são autoexplicativas. Elas são completas no sentido daquela ideia, com o início, meio e fim, né? Então, eu vejo que é a forma hoje mais avançada. E aí eu coloquei ali como do ofiexista veterano, né? Que já no caso, já vai sair um dicionário sobre esse assunto. Então, quer dizer, é o que a gente tem que aprender. E o que isso traz de resultado? A partir do momento que a pessoa começa a fazer o exercício, né, isso foi falado pelo professor Valdo no curso, né? A pessoa ela pode ir fazendo acúmulo de pensatas, então ela vai fazendo aquela pilha grande de ideias. Então, vamos supor, às vezes você está assistindo uma aula, ou você está em casa, ou você está vendo televisão, ou qualquer coisa. Vem aquela ideia na sua cabeça. Se você já escreve a ideia inteira, digamos, né? Você fecha aquela frase, aquela sentença, mesmo que o seu livro, naquele momento, não seja sobre aquele assunto, na medida em que você vai fazendo o acúmulo dessas ideias, todas num papel, né, devidamente, com toda ali a formatação que ela já tem, né, você vai usar no momento que você precisar. Então, vamos supor, você vai escrever sobre um assunto. Você vai olhar na sua pilha de pensatas, que é o que o professor Valdo faz, né? Ele olha na pilha de pensatas e vê, poxa, isso aqui encaixa direitinho com aquilo que eu estou escrevendo. E, às vezes, não é uma relação tão direta. A relação pode até ser meio indireta, mas aí ele formula a frase de um jeito que ele usa aquela pensata para poder complementar uma ideia. O dicionário de argumentos, ele está sendo feito assim também. Vocês podem ver que tem muitas coisas que o professor Valdo coloca no dicionário de argumentos que ele termina com uma pensata. Ou ele termina ali com uma figura de linguagem, alguma ideia, alguma... Então, quer dizer, isso daí é como se ressaltasse o texto, fizesse a pessoa pensar diferente, faz uma associação diferente de ideias, né? Usa uma metáfora. Então, quer dizer, isso aí enriquece o texto. E aí a pessoa ela pode começar a fazer esse exercício, né? Eu comecei a fazer algumas por mim mesma, né? Então, assim, eu não consegui chegar ainda nessa pilha do professor Valdo, não. Mas eu acho assim, que hoje é o que tem de mais avançado. Então, a gente tem que tentar cada vez tirar mais proveito de como está sendo desenvolvida para a gente poder enriquecer as nossas obras, né? Eu acho que assim, eu estou fazendo um grande exercício. Para mim, é muito bom saber que você pode pegar uma ideia e você faz, né, o desenvolvimento daquela ideia, mesmo que você... Então, vamos supor, nas minhas anotações, às vezes eu não consigo pegar tudo o que é falado, mas aí eu pego aquela ideia central e faço a redação em cima daquela ideia.
Então, se ela for boa, ela vai ser usada. Se ela não for, ela vai ser descartada. Mas esse exercício faz com que você também trabalhe o seu mental soma. Isso aí vai melhorando a sua performance, né? Grafo-pensênica, digamos assim. Muito bom, obrigado, tá? Pelo verbete. Aqui no B. Na página 2, efeitologia, na quarta linha de baixo para cima, você coloca o efeito das palavras quando compõe o vocabulário cotidiano da Consim, na confirmação de tratar-se de inspiração de consciência. Você pode comentar? É aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes vem uma ideia, uma palavra na sua cabeça que você sabe que aquilo não é seu, entende? Para mim acontece isso. Então, às vezes eu estou escrevendo e vem aquela palavra assim, fora do meu vocabulário cotidiano. Quando isso acontece, na hora eu vejo se aquilo é meu ou se aquilo não é meu, entende? Então, para mim é como se confirmasse que os amparadores estão ali comigo. Agora, é lógico que tem coisas que fazem parte do nosso dicionário cerebral mesmo, né? Então, você, no momento, você... até coloquei um parágrafo sobre isso. Não importa se aquilo é de amparador ou não é de amparador, escreve, né? Aproveita a ideia e escreva, né? Mas eu acho que um indicativo de você ver se aquela ideia está sendo inspirada ou não, é você ver se vem palavras diferentes do seu vocabulário. Isso aí eu acho que é um indicativo, né? Lembrando, né, aquilo, né, que às vezes está lá na sua memória, você só não usa aquela palavra, mas a forma como ela vem, às vezes fala assim, eu não pensaria desse jeito. Se você não pensa, então alguém está pensando por você, aproveite, né? Obrigada. Rosa, na primeira página, na estrangeirismologia, você pode comentar a Open Mind, as ideias da Equipex conscienciográfica? Na prática, como que acontece essa conexão intra-extrafísica? Eu acho que quanto mais você estiver tranquilo com você mesmo e com os seus objetivos de escrita, o que você pretende com aquilo? Aquilo é para fazer assistência, mais você está aberto aos amparadores. Então, se você tem uma preocupação demais com a forma, é lógico, a gente tem que se preocupar se o negócio vai estar bem escrito ou não. Mas aquela preocupação demais com a forma ou com o egão, né, de você estar falando sobre você ou tudo mais, acho que isso aí dificulta a atuação dos amparadores. Quanto mais tranquilo você tiver, quanto mais autoconfiante, quanto mais relaxado, eu acho que essa mente aberta faz com que tenham acesso, uma conexão maior dos amparadores no momento da escrita. Eu vejo assim. Rose, vamos aproveitar aí, vamos pegar aqui a fatologia na página 2. Qual? Fatologia, página 2. A quarta linha de cima para baixo, a chuveirada ideativa. Você podia falar como funciona para você e o proveito que você tem tirado? Qual? Na fatologia, página 2, a quarta linha de cima para baixo, é a chuveirada ideativa. Ah, tá. Chuveirada, eu coloquei assim no sentido de quando vem várias ideias ao mesmo tempo, né? Justamente. E aí você tem que ver quais os recursos que você vai usar para aquilo, porque se você fixa numa ideia só, você pode perder as outras. Então, às vezes, você tentar fazer listas, por exemplo, ajuda nisso, porque aí você anota as várias ideias e depois você só organiza entre elas, né? Mas, às vezes, há momentos em que parece que vem, assim, várias ideias ao mesmo tempo. Então, por isso que eu coloquei de chuveirada, né? Porque a chuveirada é como se fosse várias, né? Nesse sentido. Então, tá ok. E, bom, nessa chuveirada aí, que daí na seguinte aí que você está falando sobre a garimpagem das ideias, né? A partir da chuveirada. É quando aí você vai pegar aquele monte de ideia que você teve, o que retrata ou reproduz mais a essência do que você quer escrever, né? Então, vamos supor, você fez aquela lista lá com várias ideias, só que para aquilo que você está escrevendo naquele momento, tem uma delas que é a que se destaca mais, que é a que sintetiza mais, a que representa mais o tema central, entendeu? Então, aí aquilo lá é que você vai, é como se a garimpagem é isso, aí você vai buscar, né, no que você já tem, ou na pilha de pensata, né, do professor Valdo, você vai buscar qual é a ideia que tem mais relação com aquele assunto que está sendo escrito naquele momento. Obrigada.
Rose, você poderia falar um pouco até para ajudar a gente aí? Como é que é a tua rotina pensenográfica? Você faz as anotações no papel, no computador, e no final do dia você faz o levantamento disso, organiza ou não é diário? Como é que você faz para ter maior rendimento com as suas então, assim, anotações? Como eu já tinha falado antes, tinha uma época que eu conseguia colocar essa citaciologia nem um dia sem uma linha na minha vida tranquilamente. Eu fui dar uma itinerância na Aracê, foram 6 módulos, e aí a pessoa me perguntou: Rose, quantas vezes você escreve? Aí eu parei para pensar, eu escrevo meu livro todos os dias. E eu conseguia ser teática de escrever todos os dias. Aquilo para mim era assim, tranquilo. Então, hoje, eu não consigo mais isso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo isso. Na medida em que eu estou, né, escrevendo não para mim, né, mas, assim, de alguma forma eu estou fazendo. Mas hoje eu não consigo mais ter a produtividade diária, isso não. Mas eu não passo um ano sem ter escrito, no mínimo, um artigo e um verbete. E um editorial da revista Scriptor, né? Pelo menos. Então, assim, todo ano eu fecho meu ano sabendo que eu tenho publicações. Eu não consigo ter um livro por ano. Eu acho que eu ainda quero chegar nisso. Mas, assim, o meu cotidiano hoje, eu anoto na mão. Então, hoje eu estou com uma pilha desse tamanho para poder digitar de coisas que eu anoto. É isso que eu queria saber. Eu anoto, como é que é? Principalmente as anotações. Eu anoto como redação mesmo. Sim. Eu vou anotando tudo misturado. Na hora que eu vou digitar, é que eu faço as devidas separações. Separa, entendeu? Tal, assunto tal, livro, verbete. Mas, por exemplo, tinha uma época em que eu não anotava na mão, eu anotava direto no computador. Então, eu ia digitando, eu sentava no computador e só ia digitando. Hoje não, hoje eu anoto na mão, depois eu passo para o computador. Mas, quando eu vou mexer no meu livro, por exemplo, eu já trabalho direto no computador. Eu tenho, assim, para mim já é mais difícil ficar fazendo e digitando. Então, depende do que eu estou escrevendo. É a forma, por exemplo, no meu livro eu já trabalho mais no computador, mas também eu pego, vamos supor, nós temos, você sabe disso, né? A gente tem o Imersão na Escrita, que é uma atividade mensal da Unescom, sai todo dia antes da tertúlia, aparece lá uma chamadinha. A gente passa primeiro final de semana do mês escrevendo. Sexta, sábado e domingo só escrevendo e debatendo. Então a gente escreve. Aí o que eu faço? Eu pego esse Imersão na Escrita, para mim é assim, eu pego aqueles dias, são 3 dias só de escrita. Então você rende um monte assim. Então você tem que ver o que é mais produtivo no seu caso. O ideal é escrever todo dia, mas quando você não pode fazer todo dia, que seja um dia inteiro, mas aquele dia você não sai de casa, aquele dia você só vai se dedicar para a escrita, entende? Então, acho que cada um tem que ver na sua agenda como que funciona melhor. Como se organizar, né? Mas eu ainda quero voltar a me organizar de uma forma a escrever diariamente, porque isso eu acho que é o que mais dá rendimento. Porque você vê o resultado, aquilo vai ampliando. Você olha assim o seu material, já tem mais uma página, já tem mais um parágrafo, que seja, mas você está ampliando diariamente, né? Gente, você está falando tanto aí escrever, eu queria só lembrar uma coisa. Tá. Por exemplo, um deserto não é um lugar bom para a gente ficar. Um cemitério também não é um lugar ideal para a gente ficar. Agora, veja, para escrever, no período antilucano, quer dizer, de madrugada, é igualzinho você estar no cemitério, que é uma beleza, e estar no deserto, que é uma beleza. Então, durma com esse paradoxo. Pensem isso aí vai dar uma pensata. Pois é, pensem nisso. Iniciei como aluno o curso Assistenciologia em Joinville. Levantou-se a questão das tarefas assistenciais, TACOM, TARES, TENEPS e o envolvimento de amparadores. Em uma visão de conjunto, a partir do ponto de vista da assistenciologia, ao envolvimento do amparador em todas as tarefas assistenciais, é óbvio, né? Porque ele quer aumentar tudo. Ele quer aumentar a sua proficiência, a sua qualificação, a sua eficácia, e quer também melhorar a qualidade da assistência que é feita. De modo que tudo que ele pode, ele olha. Outra, em que condição a TACOM antecede a TARES em um trabalho assistencial?
Olha, depende da pessoa assistida. Às vezes, o acesso que você tem a alguém que você quer assistir é através da consolação inicial. Depois você entra com esse conhecimento. De modo que a pessoa é o alvo, o assistível. Outro, se a TACOM é precedida de uma segunda intenção por parte de quem a pratica, ela é considerada uma tarefa assistencial? E se assim o for, pode existir algum nível de amparo no processo? Olha, toda assistência tem uma intenção. Agora, o processo é ver qual a qualidade dessa intenção. A melhor coisa que tem na assistência é você ter uma intencionalidade assistencial em favor do outro. Não puxe nada para a sua sardinha, olha só a dele. Isso aí é o ideal. Outro, professor, é comum ficar iscado várias vezes durante o dia? Sim, depende da pessoa e das contingenciamento da vida. Ultimamente tenho notado que ao falar com a pessoa, depois que me afasto, percebo uma mudança no meu holopensene e nas minhas emoções. Sinto a psicosfera confusa, alienante e emoções instintivas de medo e pavor. Então, eu exteriorizo boas energias e melhoro rapidamente. Só que isso se repete várias vezes durante o dia. É assim mesmo? Não domino o EV. Existe risco de fazer essa exteriorização na rua ou devo esperar chegar em casa para assistir a Consciex? Não. O que a gente nota é o seguinte, você deve estar com algum parente seu que dessomou e que está perto de você. E ele é aquilo que a gente chama de concener. Toda essa reação que você está tendo é típica daquela o semi-assédio de concener. Concener é a consciência energívora. Então, por exemplo, ele está chegando perto de você quando as circunstâncias devem estar permitindo. Então, por você encontra com a pessoa, você pensa naquela pessoa, então aquilo desvia, ele entra na sua parapsicosfera. A técnica é essa dele. Isso é técnica de concener. Agora, seria bom você usar o EV mais tempo, o tempo todo, não escolher lugar. Todo lugar serve para você usar o EV. E com isso, você vai afastar a influência disso aí. Agora, observa para ver se você vê quem é a pessoa. Olha bem se não é uma mulher aí que morreu nos últimos 5 anos. Professor, no caso da TENEPS, a exteriorização de energia junto com o amparador em uma consciência altamente patológica para ela ficar melhor, para ser esclarecida, é considerada TACOM? Olha, não liga muito para esse protótipo ou o processo de estereótipo ou rótulo de TACOM e TARES. Faça tudo que você puder para ajudar aquela pessoa naquilo que ela precisa. Esquece o resto. Aí você não vai ficar tão impressionado com o processo de rótulo das coisas. A gente tem que ver a essência, a intenção, mas nós temos que analisar tudo. Por isso a gente tem que entrar em pormenor do tipo de assistência TACOM e TARES. Mas agora, não dê supervalorização a uma questão dessa. Professor, em tertúlias passadas, algumas vezes tem se falado do problema do homossexualismo e fica a impressão de que esse é um problema causado pelo homem, o ente humano. E não é? O problema não é dele? Não é um processo de corpo? É ou não é? Tem que ser. O negócio é esse. É um dos debates é o fato de que eles ou elas não se reproduzem. Sim, a turma de hétero não gosta de homossexual às vezes porque não há descendência. Todo mundo sabe disso também. Outro dia escutei no debate o fato de que muitos espíritos estão na fila por espera de uma ressoma. E isso seria um gargalo para eles. Não existe outros mundos para se ressomar? Existe, mas olha, isso aí não fica preocupado com gente que vai ressomar, não. Você tem que pensar em quem está preparando a ressoma. A mamãe. Isso aqui é a coisa mais séria que tem. Agora, existe muito lugar para ressomar. E esse povo que não está trabalhando bem aqui, estão sendo levados para outro mundo, para nascer lá, junto com dinossauro, mamute, etc. Tal. No caso dos homossexuais, isso não seria um problema criado pela própria natureza? Sim, mas com eles. É a intenção deles. Escuta, eu te dou um liquidificador e você vai fazer força para mudar o liquidificador para sintonizar uma estação de rádio com ele. Você acha que dá certo?
Não acha que está forçando a barra? O liquidificador não foi feito para pegar a frequência modulada da estação de rádio. Como é que fica? A mesma coisa é o problema. Nós podemos usar uma porção de coisa em matéria de sexo, de outros atributos do corpo da pessoa. Mas veja, existem as instruções de uso. Você já recebe da fábrica com as instruções de uso para usar a fisiologia, a função. A única coisa que tem na homossexualidade é isso, é a mudança de função. Agora, quem quiser fazer isso tem liberdade, por que não? É a liberdade. Agora, não sou homossexual, não sou partidário da causa. E como o senhor fala, também acho que cada um deve fazer o que bem entende do seu corpo e depois assumir as repercussões. Tudo isso desde que não prejudique os outros. Sim, está tudo certo. Agora, ó, eu sou 100% favorável que cada pessoa tenha a liberdade de expor a sua opinião e a gente tem que defender o direito das pessoas de se posicionar na vida. Agora, o problema é o seguinte, junto com isso é bom a gente esclarecer que a antifisiologia não é o ideal. Aquela pessoa que vai fumar pelo nariz, isso não é bom, não. Fumar pela boca já é um troço errado, agora vai fumar pelo nariz, o negócio ainda piora mais. É difícil a pessoa fumar bem pela boca, pensa bem ela fumar pelo nariz. Professor, tendo os fenômenos parapsíquicos sua base intrafísica na glândula pineal, a qual é responsável pela produção e administração endógena da molécula dimitriptamina, quais seriam os problemas na administração exógena de tal substância através de plantas de poder, cogumelos, ayahuasca, que induzem também a outros estados conscienciológicos semelhantes ou da ordem fenomenológica da produção endógena? Olha, eu sou totalmente contra tudo quanto é droga. Tira isso da sua cabeça e não entra por aí, não. Não perca tempo com essa substância, que ela só tem criado problema para a gente através dos milênios. Vamos usar o processo da lignina, mas do ponto de vista da ectoplasmia, de uma maneira diferente. Mas não usando substância e bebendo essas drogas por aí afora, ou injetando as drogas, ou chupando a droga. Isso não é o ideal. Nem mesmo o Santo Daime é o ideal. Esquece isso. Outra coisa, até o café pode fazer mal. Até o chocolate pode criar vício. Olha bem o que é que você faz com as coisas. A nossa verbetógrafa, na condição de gestora, item que está na sua elencologia, como avalia sua capacidade de guardar e organizar seus escritos, bem como categorizar originais fetais, textos para revisão, temas prioritários e outros assuntos? Eu tenho o meu material escrito, que eu organizo em pastas, e eu tenho os arquivos de computador. Então, eu tenho, assim, uma pasta chamada GESCONS. Dentro dessa GESCONS, eu tenho os livros, os artigos, os verbetes, aí está tudo lá dentro. Então, assim, a GESCON do momento que eu estou trabalhando agora é tal, né? É um livro sobre maxidissidência que eu quero escrever. Então, dentro daquele arquivo de maxidissidência, então eu abri um para cada assunto que eu vou tratar no livro. E ali eu vou colocando tudo quanto é material que eu vou tendo, ideias sobre aquele assunto. E depois eu entro já com a fase mais da redação mesmo, que é pegar aquele material e organizar de uma forma, né, assim, com coerência, com coesão e tudo mais, né? Então, é como se fosse mesmo a organização do texto em si. Aí eu já vou... quando eu começo a fazer isso, eu já coloco no meu arquivo mesmo, que já é o do livro. Então, eu vou criando várias pastas para assuntos diferentes. Dependendo do que eu estou estudando naquele momento, é aquela pasta que eu vou utilizar. Então, agora você pode fazer o seu tipo de organização, né? Como que você funciona melhor, é o que a gente está falando. Cada um é que vai ter, né, as suas técnicas melhores. Eu coloquei outros tipos aqui de forma de fazer isso, porque existem também, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tem lá, vamos supor, ela não consegue anotar uma projeção. Então, ela grava no gravador, aí depois ela faz a transcrição daquilo. Mas
aquilo foi como se fosse um intermediário entre a experiência dela e o que vai sair escrito. Então, você gravou, depois você vai ouvir e vai transcrever, né? Olha, a experiência foi essa. Faz com que você não perca tantos detalhes, se você não consegue anotar de manhã. Então, assim, você é que vai vendo como que você produz mais, o que dá mais resultado no seu caso. E aí você vai criando as suas próprias técnicas de registro. Quais as suas técnicas para a autocura da síndrome da graforreia? Olha, eu acho que técnicas para a graforreia é você maneirar, né? Digamos assim, segurar as pontas, não sair escrevendo tudo. Na verdade, é o seguinte, eu acho que a graforreia aqui é quando você começa a escrever sem objetivo, sem fundamento, escrever por escrever, é só vomitar suas ideias, entendeu? E eu acho que o ideal não é isso. O ideal é, se você vai escrever alguma coisa, você tem que saber qual a finalidade, para que isso vai ser útil para você. Pode ser útil só para você fazer uma autopesquisa, no sentido de você aprofundar as suas reciclagens, a sua compreensão sobre a sua própria manifestação, ou você pode estar fazendo isso para poder assim, visar uma publicação posterior. Então, qual é o objetivo, né? Qual é a finalidade? Qual é a sua intenção? Então, isso eu acho que é o que conta. Essa questão de gravar, né, gente, eu fiz questão de colocar aí, porque é o seguinte, tinha uma época que eu gravava as minhas projeções. Então, eu acordava de manhã, punha o gravador e falava, essa noite estive... Mas aí eu acordava assim, essa noite tive assim, aconteceu isso. E depois eu não entendia o que eu tinha falado. Por isso que eu coloquei aqui. Só presta atenção que na hora que a gente acorda, a gente está grogue ainda. Então você tem que falar muito bem, porque senão não adiantou nada. Era melhor ter escrito do que ter gravado. Olha, tem que colocar na cabeça só uma coisa. Escrever é melhor do que gravar. Com certeza. O resultado é melhor e dá menos trabalho. Mas a preguiça, né? Assim, eu achei que ia ser mais fácil gravar, mas depois eu não entendia o que eu gravava e abandonei essa ideia, né? Mas eu fiz para escrever também tem que escrever com letra bem grande. Assim, escrever, porque na hora que você acorda também, nem você entende a sua letra, né? É isso aí. Professor Valdo, sim. No seu DAC, na página 29, conclusão, a última frase, a consciência está fechada em si mesma pela força das circunstâncias e vitimiza-se na autointoxicação religiosa. Então, é a consciência que reprime as vivências extrafísicas, né, e, consequentemente, a sua liberdade interior e de ação. Né? Então, é a questão da repressão. Gera, então, essa vitimização e autointoxicação religiosa, é isso mesmo? O problema todo que você tem que notar aí, eu estou falando muito da ditadura religiosa. Todo dogma é um decreto-lei ditatorial. O que vocês acham? É ou não é? Para você, é? Então, acabou. Aí você vai começar a entender. Agora, seria bom a gente ler isso tudo aqui para entender. Veja bem. Interassistenciologia. Quanto mais desenvolvida parapsiquicamente seja a pessoa, maior a liberdade interior. Ela tem expansão superior aos atributos extrafísicos. Com isso, vive simultaneamente em mais de uma dimensão. Quem tem acesso às dimensões conscienciais tem mais liberdade de ação. No holopensene dogmático ou ditatorial, a pessoa às vezes vê determinado fato, sofre com o erro, não fala nada e nem se retifica. O problema é afastar tais antas e hienas ditatoriais do caminho interassistencial. Na religião, por exemplo, as pessoas usam a hipocrisia. Quando aquilo não interessa, que ela vai ver que está furado o processo, a conduta, ela fica calada, ela não fala. Ela deixa passar. No entanto, era a hora de corrigir, perder a oportunidade. Agora, aquilo com o tempo vai acumulando e vai piorando cada vez mais. Entende? Aquilo que era uma coisinha pequenininha fica uma coisa enorme com o passar do tempo. Agora, então, aí eu falo o seguinte, e há mais. Muitas vezes a pessoa não está fazendo mal diretamente para os outros, mas principalmente para si mesma, si própria. A consciência está fechada em si mesma pela força das circunstâncias e vitimiza-se na autointoxicação religiosa.
Então, o problema nosso é que só querer só consolar os outros e ficar nisso não resolve. A gente tem que procurar esclarecer. Isso é que é o estudo, a pesquisa, o problema da investigação, o estudo da educação é isso. Agora, ficar e consolar apenas isso é tapiação, é coisa de infantil, é primária. É isso que a gente quer chamar a atenção nessa questão aqui do eufemismo. É muito eufemismo que tem com as coisas. Entende? Hoje, então, eles estão querendo aumentar o eufemismo cada vez mais. Então, por exemplo, antigamente eu gostava de falar para meus amigos, minha neguinha, meu neguinho, isso é coisa... Hoje eu não posso falar mais isso. Tem que falar o meu afro-brasileirinho. Agora, veja, é possível uma coisa dessa? Gente, parece que estão fazendo piada com a gente. O negócio é bravo. Então, o problema todo é esclarecer essa situação. É aquilo que eu falo, o Ministério da Educação tem um monte de gente falando. Hoje é o Ministério da Deseducação. Está andando tudo para trás no Brasil. Agora, o interesse desse povo é o quê? Eles querem chegar aonde com isso? Querem dominar cada vez mais? Por causa do dinheiro, por causa do poder? Vamos ver. Os caras já foram condenados, estão todos precisando ir para a cadeia, estão empurrando com a barriga para ver se ninguém vai para a cadeia. Turma do PT, do Mensalão, as coisas todas. Como é que fica? Isso é o Brasil. Onde é que tem moral nessa história? Cadê o Supremo Tribunal? Cadê que já falaram lá, o Barbosão? Cadê ele? Não está adiantando nada. Entende? Vamos ver o que vai dar, né? Eles estão empurrando com a barriga. Estão tentando tapiar. Vamos ver o que vai dar. Agora, veja, os jornais estão trazendo aí, as revistas dessa semana trouxeram tudo aquilo que no Brasil todo mundo bateu palma a hora que condenaram a turma do Mensalão. Agora vamos supor que volta tudo e não condenou nada. Como é que fica o Brasil? Eles estão apresentando isso aí na revista aí das fins de semana, Veja, tudo isso. E tem razão. O caso é sério. Matéria de ditadura não é fácil. Agora, se deixar esse povo quer entrar na ditadura de todo jeito. Agora, também nas revistas aí estão falando que a presidente aí falou que ela não está de acordo com nada que possa cercear a imprensa. Então, isso é bom, que o Lula queria tapar a boca da mídia. Ela não. Ela, pelo menos, já deu uma diferença com o Lula. Vamos ver se isso é real. Agora, vamos ver se ela tem força perante o PT, que comanda muita coisa aí, né? A maioria das maracutagens todas aí. Agora, vamos voltar aí, gente. Vocês ainda têm ainda 8 minutos com a nossa professora. Experiência nas dinâmicas, né, com o Moacir. Você podia comentar, você colocou até na parafatologia a questão dos campos grafo-pensênicos. Você podia falar as diferenças, as similaridades? Como é que você vê esse assunto? Eu vejo assim que há diferença, sim. Porque são duas coisas, né? Uma são as dinâmicas parapsíquicas, onde a pessoa ela faz o registro, então, das suas percepções, dos parafenômenos, né, do que ela vivenciou ali na dinâmica, e dali vai resultar em alguma coisa, ou seja, algum tipo de publicação, ou seja, para autopesquisa mesmo, para ela analisar o desempenho do seu parapsiquismo. Mas tem uma outra condição, que são os campos conscienciográficos, que a gente está chamando, das atividades de escrita. Nós temos na Unescom algumas atividades de escrita, e a gente percebe que quando tem os campos de escrita, que é um momento onde todos ficam escrevendo, existe um amparo de função muito específico, e a gente sente. Então, os próprios autorandos que participam com a gente, eles falam que é diferente escrever ali naquele campo e escrever em casa. Então, o que a gente fala para o pessoal? Olha, o ideal é você tentar implementar na sua casa esse campo que tem aqui. Por quê? Porque ali, além de ter um amparo específico do tema de cada pessoa, tem os amparadores que são especializados em escrita mesmo, né? Que eu penso que devam ter ali especialistas em escrita.
Então, eu vejo que a dinâmica, por exemplo, nós fizemos no ano passado a dinâmica grafopensênica, a dinâmica parapsíquica grafopensênica, que era o Moacir e a Mabel que conduziam. Então, ali a gente trabalhava com parapsiquismo, mexia com as energias e depois a gente ia escrever. Então, é como se houvesse um rendimento maior da produtividade mesmo escrita, porque você fez todo ali a soltura, né, das energias, então amplia mais a conexão com a equipe extrafísica, e aí você vai ter mais acesso a ideias mais avançadas e tudo mais, porque você está, né, num contato maior ali com os amparadores. Então, eu acho assim, quem não experimentou ainda participar de uma atividade de escrita, né, que a gente promove, agora final de semana tem uma, né, que é a imersão na escrita, vale a pena passar pela experiência para ver assim, qual é a diferença, né, e tentar ter como parâmetro. É aquele padrão homeostático de referência, né? Quando você participa de um campo desse de escrita, você vê como pode ser potencializada a sua escrita, você já tem um padrão, você já tem um parâmetro, e aí você pode, então, tentar aplicar na sua base física, no seu escritório, e reproduzir, né, o mesmo padrão holopensênico de mental somática e tudo mais, para você escrever melhor, eu acho. Rose, aqui na parafatologia, segunda linha, o esbanjamento de amparabilidade concessiográfica quando não há hábito de se notar. Você poderia falar um pouquinho para nós? Eu acho assim que às vezes é como se a gente estivesse dando uma banana para os nossos amparadores, né? Poxa, você tem ali os amparadores que estão querendo te ajudar, que você escreva alguma coisa e você não faz nada. Então, quer dizer, é um esbanjamento, né? É como se fosse assim, um desperdício, né, de amparo. Você tem a oportunidade de você estar amparada, de você ter ali, receber ideias, insights, inspirações e tudo mais. E aí você simplesmente, hoje eu não quero escrever não, e deixa para lá. Às vezes até combina com você mesmo, né? Agenda lá que hoje você vai escrever. Aí você não senta para escrever. E aí, os amparadores foram para onde? Foram procurar alguém que quer escrever, né? Então eu acho que a gente ainda acaba fazendo isso, sabe? Quando a gente sabe que você tem potencial, sabe que você pode, e você não faz. É isso. Você podia falar mais sobre essa branda ditadura eufemística, nessa sua experiência aqui da leniência, no que você coloca aqui no Espiritismo? Porque, em relação a Tares, né, eventualmente é importante usar um eufemismo, não é isso? Ou se eu ver que o eufemismo seria mais nosográfico, em geral? Não, o processo é que consolação, a maioria entra o eufemismo. Entende? Em geral. É geral. E outra coisa, a hora que tem muito eufemismo, aparece a hipocrisia. Agora, a hipocrisia, ela pode ajudar ali temporariamente, mas com o passar do tempo só piora tudo. Que a pessoa perde a confiabilidade na pessoa que está assim. Então, a perda da confiabilidade é um fato. Então, tudo se eleva para o processo do objetivo do dogma daquela religião, da seita. Isso é muito ruim. E as pessoas não pensam por si. Agora, uma boa parte, ninguém quer sair de lá. Por quê? Estão acomodados, não precisam fazer muita força. Eles já têm o roteiro, já tem a finalidade, o objetivo, o destino, tudo já que alguém já fez para eles. Então, eles se submetem àquilo. A maior, então, loucura dessa superstição que leva a esse fanatismo é o processo, por exemplo, do homem-bomba. Que ele pensa que ele matando uma porção de gente, quanto mais ele matar, melhor vai ser a posição dele no paraíso. Quer dizer, uma loucura total. Agora, até onde não vai a lavagem cerebral do dogma? Agora, pelas coisas que a gente vê por aí, as maiores lavagens cerebrais não são da política, são da religião. Entendeu? E aí entra o eufemismo, né? Bem interessante. Eufemismo. Então, agora, por exemplo, esse Papa que entrou, eles estavam, vamos dizer, saindo muito do eufemismo e entrando numa coisa de briga clara, um negócio dogmático pior.
Agora, então, colocaram esse Papa para ver se suaviza mais, para voltar para o eufemismo. Ele é o próprio, né? Não, ele é o seguinte, ele é jesuíta, cheio de 9 horas, berloques e berliques. Lava pé, beija pé. É cheio de rolo todo. Então, ele vai acudir agora o Chico de Assis, com as bobagens todas que havia, da santidade, aquela coisa toda. É o jeito. Agora, então, nós vamos ver na Igreja Católica uma volta ao processo de uma tacon deslavada. Mas ele está tentando ver se diminui um pouco os paramentos da suntuosidade e do requinte da padraiada. Mas ele vai ter muita dificuldade. É que o Bento era outro extremo, né? Ele era super na Vamos moda. ver se ele consegue. Para fazer a coisa, teria que melhorar tudo. Ele teria que ser mais natural, ele descer a plebe. Esse negócio de lavar os pés, beijar o pé da pessoa, isso não resolve só, não. Eles têm feito isso através do século, não resolveu. Nós esperamos, então, mais 500 verbetes da sua parte, tá certo? Ok? Ô, Márcio, você vê se você me representa aí para apertar as craveiras. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 33 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados. Eumar, Conselho dos 500, Milena, Projeto de Vida e Empreendedorismo. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida todos os conselheiros a enviarem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia, a realizar-se em 23 de junho de 2013, um domingo. Salienta-se quaisquer assuntos ou temas relacionados com a Cognópolis Foz e que possam repercutir na comunidade cognipolitana são passíveis de serem enviados para avaliação e deliberação em Assembleia. As pautas com os assuntos poderão ser enviadas para o e-mail contato@c500.org.br ou podem ser depositadas na urna na entrada do tertuliário. Ok? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o curso Projeto de Vida e Empreendedorismo, que ocorrerá neste sábado, às 15 horas, aqui no CAEC, no auditório aqui em Foz do Iguaçu. O curso, com os professores Rion Braga e Caio Polizel, procura trabalhar temáticas como projeto de vida, profissão e empreendedorismo, como conciliar a questão profissional com a Proexis e, ao mesmo tempo, planejar a construção do pé de meia. Então, é agora, neste sábado, no dia 4 de maio, das 15 às 21 horas, no auditório do CAEC. As inscrições também serão realizadas na recepção do CAEC por R$ 80. Obrigada. O verbete da manhã é Código Pessoal de Parasegurança, especialidade experimentologia. Autor, professor Celso Fior. Obrigada e boa tarde a todos.